Hi friend, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Estou novamente aqui para contribuir com algumas reflexões nas dicas da semana e sempre com a intenção de que a gente possa pensar em algumas coisas e eventualmente mudar alguma coisa no nosso dia a dia que possa fazer com que sejamos mais produtivos e mais felizes, ok? Eu queria começar perguntando para você hoje quais são as suas prioridades de vida. Antes de começar a conversar sobre o tema de hoje, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Se você fosse apontar as 2 ou 3 maiores prioridades na sua vida, no seu jeito de viver, quais seriam? Você tem isso de forma muito clara na sua mente? É muito fácil para você identificar essas prioridades? Ou, de repente, você teria que pensar um pouco mais, porque talvez estivesse com mais dificuldade de perceber entre todas as coisas que você julga importante, aquelas que realmente são as mais prioritárias, as mais importantes na sua vida. Eu estou gravando esse vídeo um dia após essa tragédia, né, esse terrível acidente que aconteceu, esse acidente aéreo, né, que ceifou a vida de muitas pessoas, né, entre elas a maioria dos jogadores da Chapecoense e boa parte aí de integrantes da imprensa que participariam do jogo que seria hoje, né, lá na Colômbia. E ontem, quando eu acompanhei durante o dia todas as notícias, acho que a sensação que eu tive é a sensação que costuma impactar a maioria das pessoas que começam a acompanhar um momento como esse, né, que é a sensação de finitude. Né? É aquele momento em que você para e fala, meu Deus, né? Nós estamos aqui cheio de planos, cheio de sonhos, né? Cheio de coisas para se fazer e de repente, num piscar de olhos, tudo acaba. Né? Então, eu perguntei inicialmente hoje sobre as prioridades porque todas as vezes que acontece alguma coisa como essa que ocorreu ontem, infelizmente, a sensação que eu tenho é que eu posso estar, na verdade, vivendo a vida que eu não gostaria de viver e deixando de viver a vida que eu gostaria de viver. Mas eu costumo fazer isso com uma relativa frequência, não todos os dias, nem todas as semanas, mas independentemente, né, de tragédias, que a gente obviamente sempre espera que não ocorram, né, eu procuro ter como um hábito, a cada 3, 4 meses, não tenho uma rotina pré-estabelecida, mas de maneira geral, em alguns meses eu paro para pensar sobre isso. Porque senão nós corremos o risco de entrar no piloto automático e viver um monte de coisas que obviamente são interessantes, são importantes, mas nem sempre incluindo aquelas mais importantes na nossa vida. Eu me lembro na minha infância, isso já faz 40 anos, lá nos anos 70, eu me lembro que todos os anos, nos finais de ano, como está acontecendo agora, né, as farmácias locais costumavam distribuir um almanaque. Era um livretinho que vinha contendo piadas, palavras cruzadas, brincadeiras tal, e frases. Né? E era legal essa condição que a gente saía de farmácia por farmácia buscando os almanaques, até para colecionar esses almanaques depois. Eu me lembro uma vez, eu tinha acho que uns 13, 14 anos, que eu li uma frase no almanaque que me impactou bastante. Né? A frase dizia assim: viva cada dia como se fosse o último, um dia você vai acertar. E embora eu fosse muito novo e consequentemente a juventude não tem tanta visão assim de finitude, de que as coisas um dia vão acabar, mas aquilo realmente me impactou muito. Né? E com base nisso, né, eu procuro de vez em quando fazer essa reavaliação. E como é que eu faço isso? Eu faço 2 perguntas para mim, sobre as quais eu penso, escrevo, porque eu sempre gosto de escrever o que eu estou pensando. Né? Já falei sobre isso em outros vídeos. A nossa capacidade de racionalizar é maior quando a gente escreve, não só quando a gente pensa. E eu faço as 2 perguntas da seguinte forma: se a sua vida fosse acabar a semana que vem, se você fosse informado que você tem mais uma semana de vida, eu me pergunto, né? Do que você teria se arrependido de não ter feito até agora? Porque se você se arrependeria, ou seja, que tipo de coisa que você não fez durante a sua vida que te causaria arrependimento?
Essa pergunta eu faço, obviamente, para buscar aquelas respostas que me levem a prioridades de mais longo prazo e que eu não estou incorporando à minha vida, né? Então, por exemplo, na última vez que eu fiz esse questionamento, me veio à mente que eu gostaria de conviver mais com minha família, os meus pais, minhas irmãs, que hoje não moram na mesma cidade que eu e tal. Então, isso pareceu para mim que se realmente eu tivesse uma notícia que semana que vem eu fosse morrer, né, a minha vida fosse acabar, eu teria esse arrependimento. Então, com isso, obviamente, que eu já estou colocando em prática algumas coisas que possam evitar esse tipo de arrependimento, caso realmente de uma hora para outra isso aconteça. E a segunda pergunta que eu faço para mim, de maneira geral, é: se você fosse informado de que você tem mais uma semana de vida, quais seriam as prioridades para essa semana? O que você efetivamente faria durante essa semana? Né? E nesse caso a pergunta visa trazer respostas que nos mostrem ações de mais curto prazo que eu posso não estar colocando no meu dia a dia e que faria todo sentido numa situação em que eu não estivesse mais aqui. Então, por exemplo, também na última reflexão que eu fiz a esse respeito, me veio à cabeça o seguinte: se eu fosse morrer a semana que vem, eu ia querer ficar um tempo, pelo menos dessa semana, gravando alguns vídeos para as minhas filhas. Eu tenho filhas de 2 anos, de 4 aninhos, que hoje não dá para conversar uma série de temas com elas, porque elas não vão entender. Mas se eu fosse morrer a semana que vem, eu ia querer deixar gravado algumas coisas para que elas, quando tivessem 15, 16, 18 anos, pudessem acessar e pudessem ter a capacidade de perceber qual é a minha visão de mundo, quais são as minhas prioridades, mesmo não estando mais aqui. Bom, já comecei a providenciar essas gravações, não que eu queira morrer a semana que vem, mas por que não deixar algumas mensagens que pode ser que ao longo do caminho eu possa até contar para elas pessoalmente, mas se de fato algum dia a minha vida for ceifada ou terminar de uma hora para outra sem que eu tivesse condição de contar tudo para elas, vai ter um material lá que elas vão poder acessar, e acho que com isso eu vou me sentir ainda acompanhando e convivendo com minhas filhas. Veja, são só exemplos de coisas que surgem quando a gente faz essa pergunta. Então, eu acho que nós precisamos ter, obviamente, sempre o otimismo de acreditar que teremos muita vida pela frente, que a vida vai nos permitir fazer muito do que a gente gostaria de fazer, que teremos tempo para conviver, para vivenciar experiências das quais nós gostaríamos de participar, mas ao mesmo tempo a gente não pode descuidar das prioridades, e essas prioridades vão se alterando ao longo do tempo. O que é prioridade hoje, daqui a 4, 5, 6 meses, se eu fizer as mesmas perguntas, talvez sejam diferentes, Então, aproveitando esse momento de tristeza, de profunda tristeza, mas também de aprendizagem, porque eu acho que todos os acontecimentos, sejam tristes ou alegres, eles nos permitem aprender, e possivelmente os tristes nos permitam mais ainda a aprendizagem, Então fica a dica para você, de repente, se você julgar conveniente, de vez em quando, parar para pensar em prioridades. E se você não se importar, fica a dica das 2 perguntas que eu utilizo para mim. É claro que quando eu faço essas perguntas eu não estou colocando nenhum mal ao bolo e não estou pretendendo aí criar um pessimismo na minha mente, nada disso. É apenas me colocar numa situação que me permitirá avaliar quais seriam as minhas principais prioridades de médio e longo prazo e de curtíssimo prazo, Então, as 2 perguntas: o que você se arrependeria, do que você se arrependeria de não ter feito ainda, e o que você faria nessa semana, porque com isso você faz aflorar as principais prioridades e a partir daí você pensa se gostaria ou não de colocá-las em ação. Ok? Espero que essa reflexão te ajude a pensar um pouquinho mais sobre você, sobre buscar o seu autoconhecimento e eventualmente colocar ações para rodar que possam te trazer retornos ainda melhores, tá? Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha para poder estimular a gente. Se você acha que alguém pode se aproveitar desse conteúdo, aperta o botãozinho aí, compartilhe. E se quiser deixar algum comentário, fica à vontade, que a gente fica muito feliz. Ok? Então, tá bom. Luz e paz e até mais. Bye, friend. Tchau, tchau.